vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a história do meu criadouro, tá? Antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui embaixo, @berçário das aves, cai bastante coisa bacana lá. Bom, eu tava no Instagram esse tempo atrás, abri a caixa de perguntas e vieram me perguntar o porquê que eu comecei a criar aves, tá? Se foi por causa de dinheiro, se foi porque eu gostava, enfim, o porquê que eu comecei a criar ave. Mas para eu contar a história do meu criador, o porquê que isso aconteceu, eu tenho que contar um pouquinho da história da minha vida, tá bom? Eu, desde pequenininha, sempre quis ser médica de bichinho. Eu vivia falando pro meu pai, pra minha mãe, eu vou ser médica de bichinho quando eu crescer. Ai, Nayana, Marjorie, né, que me chamam de Marjorie, o que você quer ser quando crescer? Eu falava que eu queria ser médica de bichinho. Entrei na faculdade de medicina, né, veterinária, fiz a faculdade, foi, eu acho, assim, que a maior decepção da minha vida foi fazer essa abençoada dessa faculdade de medicina veterinária. O porquê? Eu via que as pessoas queriam ter um animal de estimação, mas não queriam cuidar do animal de estimação. Então, assim, foi uma época muito triste na minha vida, foi quando eu comecei a cursar medicina veterinária. Saí dessa, comecei a cursar a faculdade de Direito, e na metade do meu curso, né, da minha faculdade de Direito, eu perdi o meu emprego. E quando eu perdi o meu emprego, foi muito difícil eu conseguir outro emprego, justamente porque eu estava cursando Direito. E era uma faculdade que não se encaixava em nada. Eu não conseguia achar trabalho no shopping, eu não conseguia achar trabalho no mercado, eu não conseguia achar trabalho em escritório. O único lugar que eu conseguia achar emprego era como estagiária em escritório de advocacia, só que eu não conseguia pagar o aluguel, na época eu morava sozinha, então eu não conseguia arrumar emprego. E eu sempre gostei muito de animais, tanto que a minha vida inteira eu quis ser médica de bichinhos, né? Sempre quis ser veterinária. Então eu sempre tive em casa cachorro, aquário de peixinho, ave. As primeiras aves que eu tive na minha vida desde pequenininha sempre foi calopsita e periquito, tá? Então os animais sempre estiveram presentes na minha vida. Foi algo que eu sempre gostei. Então o que aconteceu? Eu ficava em casa, eu e meus bichos, né? Na época, eu lembro como se fosse ontem, eu tinha 2 calopsitas comigo na época, eu tinha eu tinha 3, eu tinha uma calopsita macho, de 9 anos de idade, o nome dele era William, eu tinha 2 silvestres cara amarela, que era a Pipoca e o Suquita. E foi uma coisa assim que eu comecei a comprar uma calopsita, eu via outra calopsita diferente, começava a comprar também. Via outra calopsita diferente, comprava também, porque eu vivia sozinha e eu sempre gostei muito dos animais. Quando eu abri o berçário das aves, não era para ser um criadouro, tá? Agora vai entrar na história do criadouro. Eu tinha que contar esse pedacinho para vocês entenderem. O berçário das aves era para ser um hotel. O berçário das aves era para ser um hotel de aves, onde a pessoa ia viajar ou tinha que ficar um tempo fora, enfim, é uma hospedagem, tá? Por isso, berçário era onde as pessoas iam levar as suas aves para deixar aos meus cuidados, para poder ir viajar e ficar mais à vontade. E foi essa a intenção de quando eu criei Berçário das Aves. Nunca passou assim na minha cabeça criar aves. Isso foi uma novidade para mim, foi tudo muito novo. Uma que eu não tinha conhecimento, tá? Eu não tinha conhecimento, eu não sabia como fazer, eu não sabia por onde começar.
eu não sabia nada. E aconteceu que eu comecei a conhecer mutações diferentes de calopsitas e comecei a me apaixonar por todas e comecei a comprar uma de cada mutação. Aí que eu fui conhecendo a diferença do cara amarela para o cara branca, qual casal colocar com qual, sobre os arlequins, sobre os lutinos, sobre o que é portar. Isso foi abrindo um leque assim na minha vida, tá? Eu lembro que quando eu abri o berçário e a questão da hospedagem não deu certo, e acabou virando um criadouro, e só virou um criadouro porque os pets que eu tinha em casa começaram a se reproduzir, tá? E isso para mim foi uma coisa fantástica. Eu lembro como se fosse ontem, o primeiro casalzinho que eu juntei em casa, os primeiros ovinhos, os primeiros nascimentos. Gente, eu chorava. Eu choro até hoje, né, para falar a verdade. Porque é uma coisa assim, só quem cria para saber, é uma coisa excepcional. Você vê que você conseguiu, né, dar condições para aquele serzinho vivo se reproduzir num ambiente que você preparou para ele. É uma coisa fantástica. Eu recomendo essa experiência aí para todo mundo. E acabou virando um criadouro, porque isso para mim foi uma coisa tão apaixonante, sabe? Tão linda de ver aquilo, aquela vidinha, que meio que criou um vício. Eu queria cada vez ter mais e queria ter essa vivência, né? Ter essa experiência com a criação de aves. Então foi assim que eu comecei a criar aves, tá? Eu nunca comecei a criar ave, não comecei a criar ave pensando em lucro, como me perguntaram. Não comecei a criar ave pensando no dinheiro, como me perguntaram. Eu comecei a criar ave porque realmente eu gosto não só de ave, né? Eu gosto de todos os animais. Já tive cavalo, tenho coelho, né? Cachorro, ave, tenho aquário, eu tenho um zoológico assim na minha casa. Mas a criação de aves se fez mais por conta do espaço que eu tinha. E eu comecei realmente por causa dessa paixão que eu sempre tive com os animais. É uma coisa fantástica. Eu gosto de ajudar as pessoas a terem essa experiência. Eu compartilho essa experiência com vocês porque a vida, gente, é linda. Eu compartilho aqui com vocês o crescimento, o desenvolvimento, o filhotinho saindo do ovo. Então, assim, essa foi a história do meu criadouro, tá? Como que apareceu o berçário das aves e quando o berçário das aves acabou virando um criadouro. Eu tive muita dificuldade no começo, não tinha muita informação na internet, não tinha cursos, não tinha aulas, não tinha criadores na época querendo assim sentar com você e falar, ó, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso dá certo, isso dá errado, cuidado com isso. As informações sempre eram meio vagas, tá? Então o meu começo de criador foi muito difícil, porque o que eu sei hoje eu aprendi tanto com os erros quanto com os meus acertos, tá? Eu acho que principalmente com os erros. No começo eu errei com alimentação, eu errei com o tamanho de gaiola, eu errei com o espaço das aves. Quem acompanha meu canal aqui, desde o começo eu compartilho tudo isso com vocês, tá? Eu errei com forragem do ninho, eu errei com alimentação na papinha, eu errei com muita coisa, tá? Mas eu sempre gostei muito de pesquisar, sempre gostei muito de observar, tá? Até hoje eu mais observo do que pesquiso. Então, mas Marjorie, como assim você mais observa do que você pesquisa? Eu sento no meu criador, eu gosto de olhar para as minhas aves, eu gosto de observar minhas aves, tentar entender o que essa ave está tentando me dizer, tá bom? Porque a criação é isso, é os trancos, é os barrancos e é tentar conhecer o que você tá tomando conta, tá? Indico para todo mundo tentar. E se vocês quiserem ajuda, tem vários vídeos aqui no meu canal, eu ensinando vocês
como tirar filhote, como juntar casal, como reproduzir, qual casal fica legal com qual casal. Isso é uma coisa que eu não tive no começo, tá? Mas eu aprendi bastante. E no decorrer, assim, da minha jornada, eu conheci pessoas maravilhosas também que estavam dispostas a ajudar. Mas essa aí é a história do meu criador. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma história bacana aí para contar pra gente também, compartilha aqui nos comentários, tá? Se você já cria ave, o que você gostaria de compartilhar com a gente? Se você tá pensando em começar a criar ave, qual você acha que seria a sua maior dificuldade? Deixa aqui nos comentários do vídeo também. Porque assim, eu acho que ninguém é grande o bastante que não consiga crescer mais. E ninguém sabe de tudo, né? A ponto de não conseguir aprender ou saber de mais alguma coisa. Todos estamos aqui para aprender, tá? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. A história do meu criador. Tinha bastante gente aí me perguntando. E segue o nosso Instagram, para não perder o costume, né? Segue o nosso Instagram. O Instagram é esse aqui do lado, @berçário das aves. E se você gosta de bicho, gente, se você quer abrir seu criadouro, se você quer reproduzir as aves, eu super recomendo, é uma coisa assim maravilhosa. Agora, se você vai começar, se você vai entrar nessa pensando no lucro, visando no dinheiro, tá? Não é assim a mil maravilhas. Você vai encontrar dificuldades no seu caminho. É uma coisa assim que dá trabalho, tá? Se você não gosta, você visa o lucro, é uma coisa assim que dá trabalho, tá bom? Você tem que gostar. Para você fazer direito, você tem que gostar. Não tem outra coisa aí. Senão você não vai fazer direito. E bora então. Dá seu like, compartilha e se inscreve no nosso canal.